Olá, meu nome é Larissa, sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Capivari e aluna da licenciatura em Química. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre propriedades periódicas. Mais especificamente, vamos falar sobre raio atômico e eletronegatividade. Antes de tratarmos especificamente desses dois assuntos, vamos falar de modo geral, vamos definir o que são essas propriedades periódicas. Bom, as propriedades periódicas são características dos elementos que tendem a variar de acordo com o seu posicionamento na tabela periódica, de modo que elas acabam repetindo-se de acordo com períodos ou de acordo com as famílias ou grupos. Quando tratamos de raio atômico, não conseguimos simplesmente medir a distância entre o núcleo, o centro do átomo, em relação ao seu limite, porque as nuvens dos elétrons, elas não têm um limite definido. Assim, nós sabemos também que quando os átomos se agrupam, se organizam para formar moléculas, nós temos uma definição desses limites, onde nós podemos entender que o raio atômico pode ser a distância entre o centro dos dois átomos que estão participando dessa organização. Assim, nós temos 2R sendo a distância entre esses átomos vizinhos. Se formos falar sobre o raio como um raio atômico, então se nós temos a distância entre dois, aqui nós temos a metade da distância, que será o raio atômico. Então, falando sobre o raio atômico nos períodos, nós temos que conforme o aumento do número atômico, também aumenta a quantidade de prótons e de elétrons numa mesma camada. Assim, a atração entre prótons e elétrons, núcleo e eletrosfera, também aumenta. Com isso, o raio atômico diminui. Aqui nós temos, por exemplo, o primeiro período. No primeiro período nós temos hidrogênio e hélio. O hidrogênio, ele tem um raio atômico maior que o hélio devido à quantidade de prótons e elétrons que ambos apresentam, que é uma quantidade diferente. O hidrogênio apresenta um próton, o hélio apresenta 2 prótons, 2 elétrons. Então, temos que o hélio possui um raio atômico menor que o hidrogênio, bem como podemos ver isso no período 2, onde nós temos lítio, berílio e boro, onde o raio atômico do boro é menor que o do berílio, em compensação este é menor que o do lítio, devido à atração entre elétrons e prótons, núcleo e eletrosfera, como a gente já viu. Assim, quando falamos dos períodos da tabela periódica, nós temos que o raio atômico aumenta nesse sentido, ou seja, da direção dos gases nobres até os metais alcalinos. Quando trabalhamos o raio atômico nas famílias, nós temos que conforme aumenta o número atômico, aumenta também a quantidade de prótons e elétrons em camadas diferentes. Assim, os elétrons internos blindam os elétrons externos e os elétrons externos sofrem uma ação menor do núcleo e com isso o raio aumenta. Aqui nós temos exemplos. A família 1, nós temos o sódio sendo maior que o lítio, que consequentemente também é maior que o hidrogênio. Por quê? O sódio tem 3 camadas. O lítio tem apenas 2, o hidrogênio tem apenas uma. Nas camadas, principalmente na camada mais externa, os elétrons sofrem menos a ação do núcleo. Aqui na família 2, nós temos também o magnésio sendo maior que o berílio. Pelo mesmo motivo, a ação do núcleo em relação aos elétrons mais externos. Assim, nós temos que o raio atômico aumenta neste sentido, ou seja, de cima para baixo, do primeiro período na direção do último, 7º período. Agora vamos tratar sobre eletronegatividade. A eletronegatividade é o poder de atração
atração dos elétrons exercido por um átomo que participa de uma ligação covalente. Como aqui, por exemplo, nós temos uma molécula de água. Temos uma ligação covalente onde cada hidrogênio precisa de mais um elétron e o oxigênio precisa de mais 2 elétrons para alcançarem a estabilidade. Por isso, um hidrogênio compartilha um elétron. O oxigênio, ele é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. Por isso, ele atrai mais os elétrons e ele forma um polo negativo devido a essa atração. Como ele tem mais elétrons próximos de si, ele tem um polo negativo, enquanto os hidrogênios têm um polo positivo. Assim, nós temos que na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta no sentido da família 1, ou grupo 1, em direção à família 18 e de baixo para cima. Então, nessa aula, nós vimos 2 propriedades periódicas, sendo elas o raio atômico e a eletronegatividade. Nós vimos que o raio atômico vai ser a metade da distância entre os centros de 2 átomos vizinhos, enquanto a eletronegatividade é a capacidade que o elemento tem de atrair os elétrons para si em uma ligação covalente.